Depois que eu entendi isso, eu passei em concurso mais rápido, tá? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando do tal do concurseiro de oportunidade, né? Quando a gente entende que ser concurseiro de oportunidade não é uma boa, a gente consegue estudar realmente para passar em provas. O que é, antes de eu te falar esse concurseiro de oportunidade, esse contexto que nós estamos vivendo, né? Nós temos hoje muitos concursos saindo, seja na área de tribunais, seja na área de polícia, e muita gente só se atenta quando sai o edital e começa a estudar. Só que isso é um erro gravíssimo, né? Eu costumo comparar o concurso muito com ações na bolsa de valores, né? Você vê que quando alguém está comentando sobre uma ação na bolsa, olha, essa ação está muito boa, não sei o que e tal. Normalmente, quando se começa a falar de uma ação, é porque já passou o tempo que você teve investir nela. Porque se ela já está em alta agora, é porque já teve um momento que ela teve na baixa e você precisava comprar, né? No concurso público, gente, é a mesma coisa, pô. O que eu mais vejo é gente que surge no mundo dos concursos depois que sai o edital. E isso não tem problema, tá? Eu vou te explicar por que que não tem problema. Porque realmente, antes de você, todo mundo tem que ter um começo, né? Obviamente. E você, de repente, aproveitar uma oportunidade que surgiu, um edital que surgiu, é uma oportunidade para você começar os seus estudos. Mas aqui que está o engano, porque muita gente pega esse pico, né, de saiu o estudo, saiu o edital, enfim, e ele tem esse pico de estudo, agora eu vou dar o meu melhor, agora eu vou ser o cara e tal. E o que acontece? Passa pouco tempo, desiste desse mesmo estudo, né? Ou seja, é o tal do concurseiro de oportunidade. Ele se viu naquele momento que, cara, agora eu vou, chegou minha vez. Só que o cara nunca se preparou antes. Ele nunca trilhou um caminho para até ser merecedor, talvez, de passar nessa prova, né? Eu também não digo que o concurso é uma fila. Tem gente que fala isso, né? O concurso é uma fila, no sentido de que você vai ter uma fila de pessoas que estão na sua frente e que você só vai conseguir passar na sua prova depois que essas pessoas todas passarem. Essas pessoas que começaram antes de você. Eu também não entendo dessa forma. Eu entendo que existem formas, existem métodos, existem perfis de pessoas que vão conseguir passar mais rápido, é natural. Só que essas pessoas que passam, elas antes de qualquer coisa, elas definiram uma carreira, elas definiram um eixo de disciplinas que elas vão estudar. Por exemplo, vai sair agora um concurso, talvez quando você assistir esse vídeo meu já saiu o edital do TJ Rio de Janeiro. É um concurso muito bom, é um concurso de tribunal, paga muito bem, uma remuneração muito boa, tem benefícios, auxílios de excelência. A banca é a banca FGV, tem cargos de nível médio e nível superior. É um concurso que eu faria tranquilamente, o concurso do TJ Rio. Inclusive, eu já fiz concursos, eu sou analista judiciário do TRE, então eu já sou acostumado a fazer prova de tribunais. E por que que eu digo que é uma boa oportunidade? Porque talvez para você que esteja começando agora, talvez não seja a prova da sua vida, mas é uma prova que vai te trazer uma base, uma robustez para fazer tantos outros tribunais, TJ São Paulo, TJ Ceará, TJRN, TJ Amazonas, TRTs, enfim, os tribunais superiores. Então a área de tribunal, ela é uma área muito boa, né? Antes a gente via muita galera falar de área policial, mas de um tempo para cá a gente tem visto as pessoas se interessando mais por concursos de tribunais por entender esses benefícios, tá? Inclusive, pessoal, eu vou fazer um projeto pro TJ Rio, tá? Eu e meu parceiro Bruno, que é analista do MPU, com material enxuto, direto ao ponto, cadernos de questões, planejamento de estudos. Enfim, eu vou deixar o link do WhatsApp, tá? Desse grupo do WhatsApp, para você receber mais informações, tá? Um grupo VIP para quem quiser fazer parte dessa preparação para o TJ Rio. Vou deixar o WhatsApp, nosso grupo aqui no WhatsApp, tá bom? E lá depois eu te trago mais informações de como é que vai funcionar o projeto. Enfim, nós estamos vendo aqui saindo um monte de concursos de tribunais, polícias penais, polícias civis, é, tem os concursos das carreiras administrativas. E o que eu quero dizer para você em relação a essa questão da oportunidade? Muitas pessoas vão te vender uma ideia de que tem uma fórmula mágica que você vai seguir essa fórmula e acabou, resolveu o problema. Mas não é bem assim. Eu tô aqui para te alertar que o estudo para concurso, ele é cheio de altos e baixos, né? Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você não vai estar tão bem, tem mês que você vai estar no auge, fazendo muitas questões, revisando, tem mês que você vai estar cabisbaixo, aconteceu algum problema e tal.
Só que a constância, ela é justamente sobre esse período todo que um dia você vai levar do início da sua preparação até o final. Enquanto que o concurseiro de oportunidade, ele trava na primeira derrota. Então, tipo assim, ele dá aquele pico, estuda 10 horas, porque eu preciso passar nessa prova agora, e aí ele tem uma frustração. Ele tem uma frustração porque o tempo também conta muito, a maturidade conta. Então, ele se prepara para um tipo de prova e quando chega lá, ele enfrenta uma outra prova e ele não está acostumado a viver isso, essas mudanças que as bancas acontecem nas bancas e acaba se frustrando. Um exemplo clássico. Em 2016, eu me preparei para a prova do INSS. Gente, eu fui um concurseiro de oportunidade naquele momento. Eu vi naquele concurso a oportunidade de eu passar, pô, prova do INSS e tal. E aí, eu peguei e fiz, estudei muito, fiz simulado, pô, fazer o curso, aquela coisa toda. Quando chegou na prova, caiu assistência social, várias questões, né? E eu tinha focado muito no previdenciário em si, né? E ali eu tive um aprendizado. Eu fiz uma pontuação boa, fiz 91 pontos na época, né? Sebrasp, uma pontuação muito boa. Só que eu acho que a nota de corte do meu estado foi 94, 95, algo do tipo. E aquilo me trouxe um aprendizado de que eu não devo ignorar alguns pontos do edital, mesmo que eles não sejam tão recorrentes em provas. Então é importante que eu priorize assuntos? Sim, é importante. A gente prioriza, eu sempre falo isso nas minhas mentorias. Ó, a gente precisa priorizar alguns assuntos, algumas disciplinas. Mas eu não vou deixar de ver todos os tópicos do edital, porque eu preciso ter ao menos uma noção. Que se a banca muda o perfil na hora da prova, acabou, meu irmão. Já era. Se eu não tiver estudado aquele assunto, eu deixei toda a minha preparação, todos os toda aquela minha dedicação, toda aquela minha trajetória foi por água abaixo, porque eu simplesmente ignorei determinado ponto. Então a gente pode priorizar, sim, deve priorizar assuntos, mas a gente também precisa estudar os tópicos que não são tão cobrados, porque você pode enfrentar surpresas. E eu só tive essa noção depois que eu tive essa casca de fazer prova. Por isso que eu falo também pra galera, não seja um concurseiro de oportunidade, seja uma pessoa que estuda realmente por uma carreira. Fala assim, cara, eu tô estudando para carreiras de tribunais, eu me dei um prazo nos próximos 2 anos, nos próximos 3 anos, eu vou passar numa prova de tribunal. Então você vai falhar numa, você pode reprovar noutra, você pode fracassar numa terceira, mas você não vai desistir porque você já entendeu o seu propósito. Você já entendeu, cara, não, eu tô aqui nessa vibe, eu vou passar, uma hora eu vou passar. Eu não vou desistir. Se você mira numa prova e você se frustra, se você se decepciona com essa prova, dificilmente você vai ter energia, forças para voltar, para ter aquela resiliência e realmente falar, não, deixa eu continuar. Agora, se você já começa entendendo que, cara, vai ser um processo, né, duradouro, eu não gosto muito da palavra processo, né, vocês sabem disso, porque dá uma ideia de que é uma coisa inalcançável, e não é assim. São pequenos, né, pequenas batalhas ali, pequenas vitórias que você vai tendo aí ao longo de cada dia que vai passando, né? É dificultoso, mas se você olha para trás e fala assim, porra, eu tô melhor do que 2 meses atrás, cara. Porra, eu tô acertando mais questões, cara, tá entendendo, tá entrando lá ele, né? As coisas estão fluindo, pô, você vai percebendo essa evolução, e aí a gratidão também, né? Às vezes a gente é muito ingrato, a gente tá avançando, a gente tá conseguindo melhorar, evoluir, mas o que que acontece? A gente costuma ser ingrato. A gente, pô, cara, não, parece que não tá dando certo, eu não tô evoluindo. Aí vem o mal da comparação, a gente começa a se comparar, né? Que, não, porque fulano tá melhor, olha esse cara aqui no Tec, que monstro, olha aqui no que concurso. Enfim, aí a gente começa a se comparar com a comunidade, com os alunos do curso, com o pessoal do simulado, com os rankings e tal. Gente, cuidado com essas métricas, tá? Inclusive, tem muita gente que vai bem no simulado e reprova na prova. Aí o cara que estava ali, né, que ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele está fazendo, que a batalha dele não é por uma prova, mas é pela carreira da vida dele ali, que ele vai em um momento conquistar. Esse cara leva muito menos pressão para a prova. Ele chega na prova, ele está ciente de que aquele é um momento de construção, de simulado, e são nesses momentos que as aprovações chegam, né? Eu vi um professor aqui, o professor Giovanni, falando, né, sobre você colocar o nome na sua lista, né, nas listas de concurso, porque você começa a colocar seu nome nas listas, independente se você está no top 10 ou no top 1000, só que aquilo vai te dando um gás, uma animação, e você começa a ver os resultados. E as listas se cruzam, gente, né? Quantos concursos você já viu a pessoa que ficou lá no rabo da fila, no último lugar, enfim, mas ela fez a prova, ela foi lá, se esforçou, se dedicou, fez a prova, e quando começaram a chamar,
chamaram muito além daquilo que estava previsto, aquela pessoa se tornou, né? Ele, inclusive, citou o exemplo dele lá, quando ele passou para auditor, que ele ficou lá no finalzinho, mas depois ele veio subindo com as discursivas, aquela coisa toda, achou que não ia ser chamado e foi nomeado. E acontece muito isso, né? Então, imagina só, você faz um concurso como o TJ Rio, né? Banca FGV é uma banca tradicional que pega vários concursos de tribunais, entre outros. Você coloca seu nome na lista, num cadastro de reserva, e o tribunal ele começa a chamar muita gente, muita gente, muita gente. E aí você, sem querer, você estava estudando para uma prova, né, para uma carreira de tribunais, você acaba sendo nomeado ali e já resolve uma etapa da sua vida, uma parte da sua vida, através de um concurso como o TJ Rio, né? Que é uma excelente oportunidade. Cai lá os conhecimentos gerais, português, a parte de legislação, constitucional, administrativa, enfim, matérias que são padrões, né? Aquele núcleo duro que a gente chama. Inclusive, eu vou abordar isso para quem vai estudar com a gente para o TJ Rio, essa questão. Ah, Matheus, mas eu quero, por exemplo, ser PRF, né? Muita gente me acompanha aqui, quer ser PRF, quer ser policial federal. Você não vai ser PRF estudando quando saiu o edital, sendo um concurseiro de oportunidade. Tem muita gente que começou quando saiu o edital da PF, tá? E aí acreditou sinceramente que ia conseguir passar na prova, né? Alguns conseguiram, outros ficaram pelo caminho e se frustraram. Chegaram perto, fizeram 70 pontos, fizeram 68 pontos e se frustraram. Só que ele tem que entender que, caraca, mano, eu estudei só 6 meses, pô. Estudei só 5 meses e consegui isso. Se ele enxerga como uma carreira, pô, tô estudando para carreira policial, vem PRF, vem Polícia Penal Federal, vem Polícia Civil não sei da onde, ele vai passar, pô. Ele vai passar, vem Polícia Legislativa lá, né? Polícia do Senado, né? Ou é da Câmara, né? Do lado do Poder Legislativo. Que paga bem pra caramba, ou seja, se ele não para, se ele continua, se ele entendeu o propósito dele, a missão dele, que é passar numa prova de concurso público, esse cara ele vai facilmente se tornar servidor público nos próximos 2 anos. É muito natural que isso aconteça. Então é isso, gente. Espero que você reflita, né? Porque quem passa de verdade é essa pessoa que tem essa visão. Existem as exceções? Existem, mas na maioria dos casos você vai ver, porra, mano, eu estudava para carreiras administrativas há tanto tempo, estava conversando com o Alan, que foi o primeiro lugar aqui de AJAA, analista judiciário, área administrativa, e ele foi o primeiro lugar de especialista lá de mineração na Agência Nacional de Mineração, no CNU. E o cara estava estudando, ó, há tempos áreas administrativas, as carreiras administrativas, aquelas matérias de concursos administrativos, então era natural para o cara já fazer prova, pegou porrada no outro, reprovou no outro e tal, até que primeiro lugar. Em 2 concursos grandes, hoje já é servidor público. Né? Fiz até o podcast com ele. E essa é a sua realidade. Se você enxergar dessa forma, em breve, eu não sei se esse em breve vai ser em 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas você vai conseguir se tornar um servidor público. Reflita nisso, deixa aquele like aqui no vídeo, compartilha com muitas pessoas que você entende que, pô, o cara reprovou no concurso da PF, o cara reprovou no CNU, reprovou e tal coisa, manda para ele esse vídeo para abrir a mente dele, para entender que isso aqui é um projeto de vida. O concurso público é um projeto de vida. Eu tô há 10 anos nesse meio até chegar no meu cargo, no cargo que eu sempre sonhei. Então manda esse vídeo lá, comente aqui se isso está acontecendo com você, se você já reprovou, se frustrou em algum concurso, se está aí ó, lutando, voltando aos poucos, ou não desistiu, porque entende que é uma questão de tempo e a oportunidade quando você estiver preparado de fato para isso, tá? E é isso, meus amigos. Me sigam lá no Instagram também, @bymateussantos. Todos os dias eu estou lá com muitas dicas e motivação. E quem quiser fazer o concurso do TJ Rio de Janeiro, eu vou fazer uma preparação top, com orientação, direcionamento, mentoria, material enxuto, as ferramentas que você precisa para passar nesse concurso. Eu vou deixar o link do meu grupo do WhatsApp aí, do TJ Rio, aqui na descrição. Tamo junto, bora vencer. Valeu!